Entre os mundos que orbitam o Sol, há um pequeno e misterioso planeta, quase esquecido pelos olhos humanos. Um mundo que vive entre extremos, onde o calor e o frio travam uma batalha eterna. Ele é Mercúrio, o mensageiro dos deuses, o guardião do Sol, o planeta que ousa viver mais próximo da estrela que dá vida a todo o sistema solar. À primeira vista, Mercúrio parece apenas uma rocha morta, calada no silêncio do espaço. Mas por trás de sua aparência árida, esconde-se uma história fascinante. Uma história de fogo, gelo, sobrevivência e mistério. Hoje, viajaremos até ele, o menor planeta do Sistema Solar, e conheceremos o que o torna um dos mundos mais intrigantes do cosmos. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, orbitando a uma distância média de apenas 58 milhões de quilômetros. Isso pode parecer muito, mas em termos cósmicos, é praticamente estar encostado na superfície solar. Ele completa uma volta em torno do Sol em apenas 88 dias terrestres, o que significa que o seu ano é quase 4 vezes mais curto que o da Terra. No entanto, o curioso é que ele gira lentamente sobre si mesmo. Um dia em Mercúrio dura 59 dias terrestres. Esse ritmo desigual entre o dia e o ano cria fenômenos únicos. O Sol parece nascer, parar no céu e depois retroceder antes de seguir seu caminho novamente. É como se o tempo se confundisse diante da intensidade da luz solar. Imagine estar ali, em um terreno desolado, e ver o Sol se mover de maneira estranha, ora subindo, ora voltando atrás. Esse fenômeno é resultado de uma combinação incomum entre o movimento de rotação e a órbita elíptica de Mercúrio. É uma das danças cósmicas mais belas e enigmáticas que já conhecemos. Mas a beleza de Mercúrio vem acompanhada de extremos. Por estar tão perto do Sol e quase sem atmosfera, as temperaturas variam de forma inacreditável. Durante o dia, o calor pode atingir 430 degrees Celsius, suficiente para derreter chumbo. Já à noite, quando o Sol desaparece, a temperatura despenca para 180 degrees Celsius, mais fria do que muitos pontos de Plutão. Nenhum outro planeta do Sistema Solar enfrenta variações tão intensas. Essa alternância brutal é um reflexo da solidão de Mercúrio, um mundo sem ar, sem escudo, exposto completamente ao espaço. Em Mercúrio, o calor e o frio convivem separados apenas pela linha do dia e da noite. E ainda assim, esse planeta resiste há bilhões de anos, guardando em sua superfície os vestígios da formação do próprio Sistema Solar. Quando olhamos para Mercúrio, é como observar uma relíquia do início do universo. Sua superfície está coberta por crateras, lembranças silenciosas de colisões antigas. Entre elas, destaca-se a Bacia de Calores, uma das maiores do Sistema Solar, com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro, resultado de um impacto tão poderoso que deformou a crosta do planeta inteiro. Mas Mercúrio não é apenas um cemitério de crateras. Ele também apresenta planícies lisas e vales longos, marcas de vulcanismo antigo e de um passado em que o planeta era mais ativo e talvez até mais quente por dentro. Esses traços contam uma história de luta e resistência. Ao longo de bilhões de anos, Mercúrio foi atingido, queimado, esculpido e transformado. Mas nunca desapareceu. Ele permaneceu silencioso, orbitando o Sol, como um guardião incansável da luz e do tempo. Por baixo da crosta cinzenta e das montanhas silenciosas, Mercúrio esconde um segredo ainda maior, um núcleo metálico gigantesco que ocupa cerca de 85% de seu volume total, algo que intriga os cientistas até hoje. Como um planeta tão pequeno poderia ter um coração tão grande e denso? Alguns astrônomos acreditam que, no início do Sistema Solar, Mercúrio era muito maior, mas perdeu boa parte de sua crosta em uma colisão catastrófica. Outros pensam que ele simplesmente se formou mais rico em metais por estar tão perto do Sol. O fato é que esse núcleo é o que mantém em Mercúrio um campo magnético fraco, mas real. Uma característica rara entre os planetas menores. Mesmo pequeno, Mercúrio pulsa. Seu núcleo ainda parece ativo, um lembrete de que ele não é apenas uma pedra fria no espaço. Ele é um sobrevivente e um dos mundos mais enigmáticos que orbitam nossa estrela. E assim termina a primeira parte de nossa jornada. Conhecemos o rosto de Mercúrio, um mundo de extremos, marcado por fogo e gelo. Mas essa é apenas a superfície.
No próximo capítulo, mergulharemos mais fundo para entender sua composição, sua órbita em comum e as descobertas das missões que ousaram chegar até ele. Agora que conhecemos o rosto ardente e gelado de Mercúrio, é hora de entender o ritmo silencioso que governa sua dança ao redor do Sol. Entre todos os planetas, Mercúrio é o que vive mais rápido e, ao mesmo tempo, mais isolado. Ele é o mensageiro celeste, o corredor solitário que dá voltas incansáveis em torno da luz que o domina. A órbita de Mercúrio é uma das mais excêntricas do Sistema Solar. Em vez de ser quase circular, como a da Terra, ela é fortemente elíptica, o que faz com que, em certos momentos, o planeta se aproxime perigosamente do Sol e, em outros, se afaste consideravelmente. Essa variação de distância causa mudanças extremas de temperatura e de velocidade orbital. Quando está mais próximo do Sol, no ponto chamado periélio, Mercúrio acelera como uma flecha cósmica, atingindo quase 180 mil km/h. Já no ponto mais distante, o afélio, sua velocidade diminui consideravelmente. Essa oscilação constante cria um ritmo cósmico único, quase musical. O batimento de um planeta que vive entre o calor do fogo e o silêncio do frio. Mas o que torna essa dança ainda mais curiosa é o fato de que Mercúrio está preso em uma ressonância orbital. Enquanto completa 3 rotações sobre si mesmo, ele dá 2 voltas ao redor do Sol. Isso significa que, em cada 2 anos mercurianos, ele gira exatamente 3 vezes. Essa sincronia perfeita é como uma coreografia invisível que o prende à luz solar, como se o próprio tempo obedecesse a um compasso diferente ali. Por séculos, os astrônomos observaram Mercúrio e notaram algo estranho. Sua órbita não se comportava exatamente como deveria. Havia uma pequena diferença na posição de seu periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol, que não podia ser explicada pelas leis da gravitação clássica. Essa anomalia desafiou os maiores cientistas do mundo, até que Albert Einstein, com sua teoria da relatividade geral, trouxe a resposta. Einstein demonstrou que a intensa gravidade do Sol dobra o espaço-tempo ao seu redor, e isso afeta diretamente o caminho de Mercúrio. Foi um dos primeiros testes reais que comprovaram a teoria da relatividade, e o pequeno planeta se tornou uma das maiores provas de que o universo é de fato mais estranho do que imaginávamos. Assim, Mercúrio não é apenas um corpo celeste orbitando o Sol. É um marcador da própria natureza do cosmos. Ele nos ensinou que o espaço pode ser curvado e o tempo distorcido. Um pequeno planeta, sim, mas com um papel imenso na história da ciência. Mas antes de ser o guardião silencioso que conhecemos hoje, Mercúrio já foi um mundo em ebulição. Estudos da missão Messenger revelaram vestígios de antigos fluxos de lava cobrindo boa parte de sua superfície. Há bilhões de anos, seu interior ainda era quente o suficiente para liberar erupções colossais, criando planícies de basalto semelhantes às encontradas na Lua. Essas erupções apagaram crateras antigas, remodelaram a crosta e deixaram sinais de um planeta que, embora pequeno, foi extremamente ativo em seu passado. Com o tempo, seu interior começou a esfriar e o planeta inteiro encolheu, rachando e formando falhas imensas que cortam o terreno como cicatrizes de uma vida antiga. Hoje, Mercúrio é geologicamente quieto, mas essas marcas continuam lá, como testemunhas silenciosas de um tempo em que ele foi um mundo em transformação. Um planeta que viveu intensamente antes de se tornar o mensageiro calado que conhecemos. Mercúrio é completamente sozinho. Ele não possui luas, nem anéis, nem companheiros próximos. Sua solidão é total, e isso o torna ainda mais fascinante. Enquanto a Terra tem a Lua e Júpiter tem dezenas de satélites, Mercúrio viaja só. Uma rocha solitária orbitando o fogo eterno do Sol. Essa ausência de luas tem consequências. Sem a influência gravitacional de um satélite, seu eixo de rotação é extremamente estável, sem inclinações marcantes. Isso significa que Mercúrio não possui estações como as da Terra. Apenas o eterno ciclo de calor e frio, dia e noite, luz e sombra. E talvez seja exatamente essa solidão que faz de Mercúrio um símbolo do silêncio cósmico. Um planeta que não precisa de testemunhas para cumprir seu papel, orbitar o Sol, incansavelmente, como o mais fiel dos guardiões. E assim seguimos nossa jornada. Mercúrio já nos revelou sua dança e sua solidão,
seu fogo antigo e sua calma atual. Mas ainda há muito a descobrir. O que mais esse pequeno mundo esconde em suas crateras profundas e regiões polares geladas? Na próxima parte, exploraremos as descobertas mais incríveis das missões espaciais que ousaram se aproximar do Guardião do Sol. Durante séculos, Mercúrio foi um mistério inalcançável, tão perto do Sol que parecia impossível estudá-lo de perto. Mas o desejo humano de explorar o desconhecido sempre ultrapassa os limites do medo. E foi assim que começaram as ousadas missões que levaram nossos olhos até o planeta mais próximo da estrela-mãe. Este é o capítulo das máquinas que desafiaram o fogo, as naves que voaram onde quase nada sobrevive, o início da era em que Mercúrio deixou de ser um ponto distante e se tornou um mundo real. No ano de 1974, a sonda americana Mariner 10 se tornou a primeira a visitar Mercúrio. Ela utilizou a gravidade de Vênus como estilingue cósmico para alcançar o pequeno planeta, uma manobra ousada que se tornaria um marco na exploração espacial. Mariner 10 realizou 3 sobrevoos, capturando mais de 2.700 imagens. Pela primeira vez, vimos o rosto de Mercúrio, uma superfície repleta de crateras, parecida com a da Lua, mas com um brilho metálico peculiar. Essas imagens revelaram um mundo antigo, castigado por impactos e banhado pela luz intensa do Sol. Mas Mariner 10 trouxe também o primeiro grande enigma, um campo magnético surpreendentemente forte. Como poderia um planeta tão pequeno, com um núcleo quase solidificado, manter um magnetismo ativo? Esse mistério deixaria os cientistas perplexos por décadas, até que uma nova missão surgisse para decifrar o código de Mercúrio. Em 2004, 30 anos depois, a NASA lançou uma nova esperança, a sonda Messenger, nome simbólico, que significa mensageira. Ela viajou por 7 anos, realizando manobras complexas ao redor da Terra, Vênus e do próprio Mercúrio, até finalmente entrar em órbita em 2011. Messenger foi a primeira nave a orbitar o planeta, e o que ela descobriu superou todas as expectativas. Mercúrio não era apenas uma rocha morta, era um mundo vivo em história, com segredos escondidos sob sua casca de ferro. A sonda revelou que o núcleo de Mercúrio ocupa mais de 80% do seu volume interno, algo jamais visto em outro planeta. Essa estrutura colossal explica o campo magnético que Mariner havia detectado décadas antes. Descobriu também vestígios de elementos voláteis, como enxofre e potássio, indicando que Mercúrio não foi completamente queimado pelo calor solar. Isso significava que, de alguma forma, ele reteve materiais que deveriam ter evaporado há bilhões de anos. Mas o maior choque viria das regiões polares. Nas crateras próximas aos polos, Messenger encontrou algo impensável: depósitos de gelo. Sim, gelo. Em um planeta onde o calor durante o dia ultrapassa 400 graus Celsius, essas crateras profundas permanecem eternamente na sombra, jamais tocadas pela luz solar direta. Lá, as temperaturas caem a menos de 170 graus, permitindo que o gelo se preserve por bilhões de anos. E há mais. Esse gelo pode conter moléculas orgânicas complexas, restos de cometas que colidiram com o planeta há eras. Em meio ao calor do inferno solar, Mercúrio esconde o frio da criação, um contraste tão poético quanto impossível de ignorar. Assim, Mercúrio mostrou que o universo é feito de paradoxos, que o fogo e o gelo podem coexistir, que até o mais árido dos mundos pode guardar vestígios de algo puro e intocado. E, mais uma vez, o pequeno planeta surpreendia a humanidade. Messenger também revelou algo ainda mais intrigante. O campo magnético de Mercúrio é deslocado para o norte, ou seja, não é centrado no meio do planeta. Essa assimetria indica que o núcleo interno pode ainda estar parcialmente líquido, gerando correntes elétricas que sustentam o magnetismo. Isso significa que, apesar do seu tamanho e da sua proximidade com o Sol, Mercúrio ainda tem um coração pulsante. Um núcleo que gira, aquece e cria o escudo invisível que o protege parcialmente do vento solar devastador. E é isso que faz de Mercúrio algo único. Ele é, ao mesmo tempo, o mais antigo e o mais resiliente dos planetas. Uma rocha pequena, mas com o poder de resistir ao Sol, sustentando um campo magnético como se fosse o último suspiro de sua força interior. Hoje, uma nova missão está a caminho, a BEP-Colombo, parceria entre a ESA e a JAXA, lançada em 2018. Ela deve entrar em órbita de Mercúrio em 2025, trazendo instrumentos ainda mais precisos para analisar sua composição, gravidade e magnetismo. A BEP-Colombo é composta por 2 sondas,
uma europeia e uma japonesa. Juntas, elas vão estudar o planeta como nunca antes, em busca de pistas sobre sua origem, seu núcleo e seu futuro. E quem sabe, talvez elas revelem segredos que ainda escapam à nossa compreensão. Afinal, cada vez que pensamos ter decifrado Mercúrio, ele mostra que ainda há algo mais, escondido nas sombras de sua órbita brilhante. As missões espaciais mostraram que Mercúrio não é apenas o mais próximo do Sol, é um arquivo vivo da história do Sistema Solar. Um planeta que guarda as cicatrizes da criação, o silêncio do vazio e a resistência contra o impossível. Mas a jornada ainda não acabou. Na próxima parte, revelaremos o significado simbólico e espiritual de Mercúrio, como esse pequeno planeta influenciou mitos, religiões e a própria visão humana do cosmos. Prepare-se para descobrir o outro lado do Guardião do Sol, aquele que fala diretamente à alma. Desde os primórdios da civilização, o ser humano olhou para o céu em busca de respostas. E entre os pontos de luz que dançavam sobre a abóbada celeste, havia um que se movia com rapidez, quase impossível de seguir. Esse pequeno corpo celeste, ora visível ao amanhecer, ora ao entardecer, foi chamado de Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Na mitologia romana, Mercúrio era o deus da velocidade, da comunicação, da inteligência e da transição entre mundos. Ele carregava sandálias aladas e um cajado mágico, o caduceu, símbolo do equilíbrio entre forças opostas. Era o único capaz de cruzar livremente o limiar entre o céu e o submundo, o mensageiro entre deuses e mortais. Esse mito não é por acaso. O planeta Mercúrio, assim como o Deus, transita rapidamente pelo céu, completando uma volta ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. É o mais veloz de todos os planetas, o primeiro a receber a luz divina e o último a deixá-la, quando mergulha novamente nas sombras do horizonte. Para os antigos astrólogos, Mercúrio representava o poder da mente, da curiosidade e da transformação. Era o símbolo do intelecto humano, da capacidade de aprender, questionar e levar conhecimento adiante, assim como ele leva as mensagens do Sol até os outros mundos. Mas há algo ainda mais profundo no simbolismo de Mercúrio. Ele vive entre dois extremos. De um lado, o fogo do Sol que o consome, do outro, o frio do espaço que o congela. Entre luz e sombra, calor e gelo, vida e destruição, Mercúrio dança em equilíbrio. Ele é o guardião do limiar, o sentinela entre a ordem e o caos. E talvez seja por isso que sua energia ressoa com a dualidade da própria existência humana. Somos feitos do mesmo paradoxo, razão e emoção, luz e sombra, carne e espírito. Mercúrio nos ensina que a sabedoria está em caminhar entre esses extremos sem ser destruído por nenhum deles. Mesmo nas regiões mais escuras de suas crateras, o planeta guarda o gelo da persistência e, sob a luz incandescente do Sol, mantém-se firme, orbitando sem nunca ser engolido. Mercúrio é a prova de que resistir é uma forma de existir, mesmo diante do impossível. Cada planeta, no simbolismo ancestral, representa uma força dentro de nós. E Mercúrio é a voz que conecta a mente ao espírito. Ele rege nossa capacidade de aprender, pensar e comunicar, mas também o poder de transformar conhecimento em sabedoria. Em um mundo que gira cada vez mais rápido, o arquétipo de Mercúrio se manifesta em nossa curiosidade infinita, em nossa busca por compreender o cosmos e, no fundo, a nós mesmos. Assim como o mensageiro divino, nós também viajamos entre mundos. O mundo físico, tangível, e o mundo das ideias, invisível, mas imenso. Entre o coração e a razão, Mercúrio é o fio que une ambos. Na alquimia, o elemento mercúrio, o metal líquido imutável, era considerado sagrado. Os antigos acreditavam que ele simbolizava a transformação espiritual, a passagem da matéria bruta para o ouro do espírito. E talvez, no fundo, esse simbolismo não esteja tão distante do próprio planeta. Mercúrio é o espelho da evolução, o ciclo eterno de queimar, mudar e renascer. Chamam-no de o guardião do Sol, e com razão. É ele quem absorve primeiro a força da estrela, quem se coloca diante da fúria solar para que os outros planetas possam existir em harmonia. Mercúrio é o escudo silencioso do Sistema Solar, o primeiro mensageiro da criação e o último guardião da luz. Sua órbita curta, seu magnetismo persistente e sua resistência ao calor
o tornam um símbolo de coragem cósmica. Enquanto os outros planetas dançam em segurança a distâncias confortáveis, Mercúrio enfrenta o fogo todos os dias e sobrevive. E é essa resistência que o torna um lembrete eterno de que o verdadeiro poder não está no tamanho, mas na força interior. Mesmo o menor dos mundos pode carregar o peso do Sol e continuar brilhando. Quando olhamos para o céu e vemos o brilho de Mercúrio, estamos vendo mais do que um planeta. Estamos vendo a coragem primordial, o espírito da resistência, o símbolo da mente que não se apaga. Ele nos lembra que a luz só existe porque há quem ouse se aproximar dela. E assim, Mercúrio segue sua jornada eterna, queimando, girando, resistindo, guardando o Sol, guardando a chama da criação, guardando em silêncio o segredo da própria vida. Este é Mercúrio, o guardião do Sol, o primeiro mensageiro do universo e o espelho do que existe de mais forte dentro de nós, a vontade de continuar, mesmo diante do fogo.